Venom já está em cartaz nos cinemas e acho que depois desse filme já passou da hora de alguém chegar pra Sony e falar: deu, né, galera? Tá na hora de parar. Shazukara! Dirigido por Ruben Fleischer, estrelado por Tom Hardy, Venom é o primeiro filme do universo Marvel da Sony. É um filme que estreia esse universo do Homem-Aranha, só que sem o Homem-Aranha. Mas antes de partir para nossa análise, eu vou pedir para vocês descerem aqui, se inscreverem no canal e clicarem no sininho para ativar as notificações e não perderem mais nenhum vídeo. Já aproveita para deixar aquele like. E também dizer que a nossa crítica é sem spoilers, mas que a gente vai falar um pouco das cenas pós-créditos, das implicações delas para os futuros filmes. Mas fica tranquilo que quando chegar nesse momento vai ter um alerta de spoiler aí. Inclusive, se você só quer saber da cena pós-créditos, pode pular para esse momento que tá aparecendo no vídeo aí, que eu não sei quando é. Então a primeira coisa que você tem que saber antes de assistir esse filme do Venom é que ele conta uma história de origem completamente original. Ela não tá atrelada a nenhuma história dos quadrinhos. Apesar de ter muito da fonte de Protetor Letal, de Planeta dos Simbiontes, é uma história criada exclusivamente para o universo cinematográfico da Sony, assim como são tantos outros personagens que a gente já conhece e gosta dos cinemas. Então, se você vai querer uma origem fiel, você já tem essa origem fiel lá no Homem-Aranha 3, que é bem ruim, inclusive. Essa aqui é uma história original e que eu acho que até faz bastante sentido com esse universo que eles estão construindo, já que a gente não tem o Homem-Aranha, então eles tiveram que construir uma nova origem, uma nova explicação pro Venom estar na Terra, pro Venom ter se unido ao Ed Brock e permanecer unido a ele. Então eles tiveram que criar toda uma história original e que eu acho que funcionou muito bem para esse filme. Ela pode não funcionar no geral, pode não fazer com que o filme funcione como um todo, mas a origem, o modo como o Venom é apresentado, o modo como ele se liga ao Ed Brock, faz sentido nessa história. Então a gente tem a Fundação Vida, que é uma empresa, uma grande corporação que diz tá fazendo avanços medicinais, avanços na exploração espacial, basicamente um Elon Musk da vida, né? Que o cara tem ambições de conquistar o espaço, tem ambições de levar a humanidade para fora da Terra, mas tem algumas coisas muito sombrias por trás do modo como essa empresa funciona. E essa empresa vai lá pro espaço e entra em contato com os simbiontes, trazendo eles de volta pra Terra, quando o personagem do Riz Ahmed, o Carlton Drake, resolve fazer mais alguns experimentos para tentar criar um ser perfeito entre a humanidade e o simbionte. O modo como esse personagem é apresentado já começa a incomodar. A gente vê que ele é um grande líder de uma corporação, então o cara é retratado como aquela figura empática pra mídia, com um cara que chama atenção, que ele tá por trás de todos os grandes negócios do país, mas é um cara megalomaníaco com ambições clichês dos vilões dos quadrinhos, então é um personagem bem clichê, como a maioria dos personagens são. É uma coisa que até deixa a gente um pouco decepcionado, porque a gente tem grandes atores no elenco, a gente tem grandes nomes, só que eles acabam desperdiçados em papéis que não fazem tanto sentido com eles. Fora que todo o plot do filme é bem sem sentido, a gente tem uma jornada de um simbionte acontecendo ali em paralelo com a história do Ed Brock e do Venom, um outro simbionte que surge ali, que tem toda a sua trama, que ele tem toda uma história secundária, um plot secundário dentro do filme, e que não faz muito sentido nem pra esse simbionte e nem pro que a gente tá assistindo. Fica bem deslocado na história, a gente tenta entender pra onde aquilo tá levando, e no final é uma solução muito simples que não precisava de toda aquela história ser construída por trás desse personagem pra que ele se tornasse o que se torna no final. O filme demora muito também para definir qual o tom que ele quer ser. Inclusive, na descrição, o filme se vende como dos gêneros de fantasia, ficção científica, ação, suspense e terror. E no final das contas, é uma grande comédia, porque eu me diverti muito vendo esse filme, eu ri demais, cara. Inclusive, acho que muitas das situações são forçadas para que o espectador dê risada. É basicamente aquele terrir que coloca uns elementos exagerados de terror, que coloca uns elementos que até podem gerar um suspense, mas que no final das contas arranca a risada de quem tá assistindo. Eu senti muito isso assistindo Venom. E não acho que isso é uma falha, não acho que isso denigre o filme, acho que é justamente uma escolha do diretor para trabalhar esse personagem, porque o Venom nos quadrinhos está muito atrelado ao Homem-Aranha. Ele é basicamente dependente do Homem-Aranha, dependente do Peter Parker pra existir, pra se tornar esse personagem que a gente conhece nos quadrinhos. Então, quando a gente tem um filme que vai alterar completamente toda essa mitologia, a gente precisa que isso seja abordado de uma maneira diferente. Como foi, por exemplo, quando eu falei nas outras análises, outras críticas, com Guardiões da Galáxia, com Deadpool, que são personagens que apelam pro lado do humor, porque é fácil o espectador se identificar com isso. Tem elementos de suspense, elementos de terror, mas ele traz muito mais da comédia, principalmente na relação entre o Ed Brock e o Venom. E aí a gente tem que destacar o Tom Hardy.
O Tom Hardy é um ator que tá em situações bizarras ali, né? Um cara que gosta de trabalhar muito a voz. A gente vê, por exemplo, no Bane, né? Na trilogia do Cavaleiro das Trevas, do Nolan. Então aqui, mais uma vez, ele faz tanto o papel do Ed Brock quanto a voz do Venom, claro que modulada, claro que com efeitos, mas ainda é o Tom Hardy. E o modo como os personagens se relacionam é muito divertido, mais uma vez. Então a gente vê o Ed Brock tentando entender o que tá acontecendo com ele quando ele entra em contato com o Venom, quando ele entra em contato com o simbionte, e o simbionte aprendendo a sobreviver no interior do Ed Brock. Então existe realmente aquela relação simbiótica, mas a gente vê que é muito mais do lado do Ed Brock, que depende do Venom para sobreviver, enquanto o Venom basicamente é um simbionte poderoso, claro, ele precisa de um hospedeiro para sobreviver aqui na Terra, mas ele pode escolher qualquer um. Ele simplesmente aceita o Ed Brock porque ele fala, cara, você é interessante. Eles encontram pontos específicos em que os personagens conseguem se relacionar, e o modo como eles vão desenvolvendo isso é bem divertido, tanto na relação entre eles, quanto na relação, por exemplo, entre os outros personagens que circundam o universo deles. Então, por exemplo, o Ed Brock com a Annie, o Venom com os outros simbiontes. Então a gente vê como essas relações se desenvolvem a partir dessa simbiose deles, como as outras relações também vão mudar. E isso é bem divertido de se ver, e é pra mim sim um ponto positivo do filme, assim como as cenas de ação. Eu senti, cara, pra mim é uma das histórias mais fracas do ano, é um filme muito mal desenvolvido, o plot principal não faz sentido, a edição pecou muito, então você vê que cenas que são picotadas ali que não fazem sentido, cenas que você poderia muito bem tirar da edição final e não ia fazer falta nenhuma pro filme, mas as cenas de ação, as cenas de humor, as cenas de CGI, até que você sabe que é CGI, você percebe muito bem que é computação gráfica aqui e ali, mas elas estão divertidas de se ver. Então é um filme que eu fiquei o tempo todo dando risada e falando, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso, mas eu tava me divertindo muito. Ele não se compara a Quarteto Fantástico, a Esquadrão Suicida, que são filmes muito piores, porque eles são ruins. Esquadrão Suicida, em algum momento, até você pode rir um pouco de algum personagem ali, tem a Arlequina, que é uma boa personagem ali no meio, o personagem, o pistoleiro do Will Smith tá legal também, só que no geral é um filme que não consegue te divertir tanto como esse filme. Eu, numa boa, sairia do cinema e assistiria de novo o Venom pra pegar de novo essas nuances, esses outros momentos que são divertidos, cara. A relação entre o simbionte e o Tom Hardy é muito divertida. Então, cara, se você vai assistir esse filme, vá com essa expectativa de que não é o Venom dos quadrinhos, você já sabe que não vai ser o Venom dos quadrinhos, você já sabia, o filme é muito furado, o roteiro tem muitas falhas, tem muitos buracos, mas ainda é um filme divertido, é um filme que consegue fazer com que você dê risada. Agora, se você é daqueles que está falando, cara, eu não quero dar risada, eu quero ver o filme do Venom, eu quero ver o Venom badass, eu quero ver ele arrancando a cabeça da galera, eu quero ver ele intimidando a galera, não é isso que você vai ver. É de fato um filme de um anti-herói, quase um herói, né? Só que como ele tem ações que não condizem com a de um herói, ele acaba sendo classificado como anti-herói, mas no geral é um personagem que vem até pra fazer às vezes do que a Sony não tá mostrando com o Homem-Aranha. Então é basicamente um Deadpool misturado com Peter Parker ali, com um pouquinho de doses de suspense e de terror, mas no final das contas ainda é o super-herói da Sony. É como se esse fosse o Homem-Aranha da Sony, um cara mais sombrio que tá ali com o simbionte. Mas eu gostei, cara, eu gostei bastante, inclusive pretendo assistir o filme mais uma vez. Agora, sobre as cenas pós-créditos, que a gente vai entrar um pouco na nossa zona de spoilers, a primeira cena pós-créditos mostra o Woody Harrelson preso numa prisão de segurança máxima e caracterizado como Sideshow Bob. Brincadeira, ele tá caracterizado como Cletus Cassidy, o cara que mais tarde vai se tornar o vilão Carnificina. Então provavelmente a gente vai ver essa relação entre os personagens da origem ao Carnificina. Inclusive o próprio Woody Harrelson, né, o Cletus Cassidy, acaba mencionando que quando ele sair de lá vai ser uma verdadeira Carnificina. Ah, olha só que legal, plantaram um easter egg. É meio triste essa cena, cara, é bem deprê, porque não combinou nada o Woody Harrelson com a peruca ruiva, né? Tentaram dar um ar de maluco pra ele, ele realmente parece um maluco do hospício mesmo, mas não sei, não chamou minha atenção, não acho que funcionou logo de cara, mas ok, vamos ver se isso vai se desenvolver, né, nos próximos filmes. Acredito até que o filme vai conseguir um sucesso de bilheteria relevante, porque chama atenção, cara. É um filme divertido, é um filme que as pessoas vão assistir e falam, não acredito que eu tô vendo isso, você precisa ver também. Então nesse boca a boca, acho que a galera vai ir muito pro cinema. Ele deve fazer uma bilheteria boa
no Oriente, então lá na Ásia, China, Japão, deve ir uma galera em peso pra assistir esse filme, porque ele tem uma cara de filme japonês, de filme que oriental curte, sabe? Que sempre arrecada muita bilheteria pra lá. Então acho sim que ele pode ter sucesso suficiente pra render uma continuação. E não acho que isso é ruim não, cara. Até porque a gente já tem os filmes da Marvel, tem os filmes da DC. Vamos ver o que a Sony vai fazendo aí. Não é o que eu esperava, não acho que é a retratação digna do Venom, não acho que é o Venom que a gente gostaria de ver encontrando com o Homem-Aranha, mas mesmo se ele se encontrasse, daria algumas interações interessantes, até pelo contraste dos personagens, das personalidades dele. A segunda pós-créditos é, na verdade, uma cena mais estendida de Homem-Aranha no Aranhaverso, então, na verdade, não tem nenhuma ligação com o filme ou com o que a gente vai ver no futuro, mas é divertidinha ali se você também tá na hype pra assistir esse filme, que também deve ser muito bom. Enfim, como eu falei, Venom não é o filme que a gente espera do personagem, mas ainda assim, acho que vale a pena conferir se você vai com a cabeça aberta, se você vai falando, pô, é um filme do personagem, vamos ver o que rolou, e não tem nada a ver com os quadrinhos e nada a ver com o que eu conheço do personagem, você deve conseguir se divertir. Se você gostou dessa crítica e você quer saber mais sobre o filme, mais sobre esse universo dos heróis, do Homem-Aranha e do Venom, não se esqueça de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Então, se você vai ter essa mente de conseguir abstrair e falar, rapaz, mas fica tranquilo que quando chegar nesses momentos eu também vou dizer, rapaz, até o rapaz na série Gotham, você vai sair rapaz, e você pode até acabar se divertindo. Então fica aí a nossa recomendação.